matemática. A nossa aula de hoje será sobre circunferência e suas propriedades. Antes que a gente vá para a nossa aula, se inscreva no nosso canal Mentalvox e no final você dê um gostei para essa nossa aula. Vamos lá, a aula hoje sobre circunferência. Então, circunferência é uma linha curva fechada, cujos pontos você pode localizar equidistante um dos outros até o centro, como a gente vai ver aqui no exemplo. Então a gente tem essa linha que circunda esse círculo e você pode localizar alguns pontos dentro dele, que ele chama de circunferência. O que está dentro é o círculo. Todos os pontos que podem ser localizados dentro dessa linha fechada, preta que você está vendo, é o círculo. A linhazinha que circunda é a circunferência. A circunferência você pode localizar alguns pontos, como eu disse aqui, distante. O primeiro ponto que a gente vai aprender hoje é o que ele chama de diâmetro. Diâmetro é o ponto que cruza de um lado ao outro na circunferência, passando pelo ponto da origem, que ele chama de centro. Então, cada ponto que passar, seja qual for o sentido, que passar no centro que liga um lado da circunferência e o outro lado da circunferência, ele chama de diâmetro, né? Que eu ia dizer, diâmetro de uma circunferência, ou círculo passa pelo centro da circunferência ou do círculo. Ou seja, ele cruza o círculo, que é a parte de dentro dessa linhazinha verde é a circunferência. Então ele vai circular dentro e pega um ponto nela de um lado e do outro. Quando isso ocorre, ele chama de diâmetro. Como ele localiza o ponto zero no centro, o ponto C e o ponto D. O segmento de C a D é a circunferência. E ele diz ainda, que a gente vai estudar já já, que o diâmetro é a soma de dois raios, que a gente vai ver na próxima tela. Então, o que é um círculo? Se a gente sabe agora que a circunferência é a linhazinha que circunda, fechada, com pontos aqui distantes um do outro, essa linha vermelha aqui que você está vendo, o que está dentro é o círculo, que ele tem a origem. Então, a reunião da circunferência com a reunião interna por ela delimitar. Então, todo esse espaço que está dentro da circunferência é que ele chama de círculo. Então, definição de círculo. Então, o círculo é o conjunto de pontos resultantes de união de dentro da circunferência, né? Que ele está falando dessa parte aqui de dentro da circunferência. Então, a parte de dentro, onde você pode fazer qualquer ligação entre os segmentos de ponto, dentro, interno da circunferência, que você já aprendeu que circunferência é a linha que circunda e delimita a parte de dentro e de fora. Então, a parte de dentro é o que ele chama de círculo. A diferença entre circunferência e círculo. Circunferência é a linhazinha que circunda, né? Delimitando fechada, e os pontos que podem ser diâmetro, raio, etc. Como ele fala aqui, é uma linha curva fechada em que todos os pontos são equidistantes, que delimita o lado de fora de dentro. E a parte interna, que ele chama de círculo, que é uma figura plana formada pela circunferência e sua região interna. Circunferência, a linhazinha, e a parte de dentro, que é delimitado, que ele chama de círculo. A outra coisa que ele fala é o raio, que o raio é o segmento da circunferência, que nasce no centro e vai até a circunferência. Como, por exemplo, ele dá o exemplo aqui, né? Eu tenho um círculo aqui dentro, eu tenho um centro, que é esse ponto, e eu posso traçar um segmento que toca na circunferência. Esse segmentozinho aqui, que nasce no centro e toca na circunferência, é chamado de raio. Se eu tenho outro lado, que mede um lado, dois raios que tocam do outro lado, ele chama de diâmetro. Se eu tenho só um lado, ele chama-se de raio. A corda, diferentemente do raio e diferentemente do diâmetro, o diâmetro tem um centro e ele vai tocar de um lado e vai tocar do outro, certo? Esse se chama de diâmetro e passa pelo centro. O raio seria só um lado do diâmetro, começa no centro e vai até a circunferência. A corda é diferente, que ela não passa pelo centro. Seja qual for a direção, se ela não tocar no centro, ela é uma corda.
Se trocar no centro, ele é um raio. E ainda, se tiver, voltando aqui, se tiver passado pelo centro de um lado até o outro, ele chama de diâmetro. Essas são algumas definições do que você pode compreender ao estudar a circunferência. Então, a nossa primeira questão, nosso primeiro exemplo, você vai colocar como verdadeiro ou falso e depois marcar o item correto. Então, o primeiro segmento. Primeiro exemplo. O segmento que une dois pontos quaisquer da circunferência é chamado de diâmetro. O segmento que une dois pontos quaisquer. Quaisquer ponto que liga dois pontos é um diâmetro? Não, né? O diâmetro mede passando pelo centro. O raio é maior que a corda de um círculo. Claro que não, né? O diâmetro sempre terá sua medida igual ao dobro do raio. Essa aqui é a verdadeira. Sempre o diâmetro será o dobro de 2 raios. Corda é a distância entre dois pontos quaisquer da circunferência que passa pelo centro. A diferença aqui é que passar pelo centro, a corda não pode passar pelo centro. Então, a terceira está certa. A segunda, o raio é maior que a corda. Então, as únicas que estão certas é a segunda e a terceira. Então, você vai marcar aqui segunda e terceira. Só voltando aqui. O segmento que mede dois pontos, a única que vai ser correta é o item 3, né? O diâmetro terá sempre sua medida igual ao dobro do raio. Como não tem nenhuma das alternativas, então somente a 1 e a 3 são verdadeiras. A 3 sim, a 1 não. Todas são verdadeiras? Também não. A 1 e a 2 também não, são falsas. A 1 e a 2 são falsas. A 1 é falsa, mas a 2... A 1 e a 2 são falsas. Então, as suas respostas, a que você vai marcar é somente a 1 e a 2 são falsos, o item C. Outra coisa, para a gente calcular o tamanho de uma circunferência, que a gente sabe que é aquela linhazinha que circunda o círculo, basta que a gente, calcular o comprimento de qualquer circunferência, precisamos conhecer a medida do raio, o tamanho do raio, que ele vai dizer que o raio é do ponto até a circunferência, então ele diz o tamanho do raio. O π, a gente vai saber na próxima tela quanto é que ele é. E como ele está falando do diâmetro, que é de um ponto ao outro da circunferência, por isso que é 2 vezes o π vezes o raio, que é a circunferência. Então a forma de calcular uma circunferência é C de circunferência igual a 2, que são 2 raios, que é o diâmetro, o π, que é a letra grega, e o raio que a gente vai conhecer. Então ele diz aqui, um pote com uma base circular possui 16 centímetros de raio. Então o R já é o raio, que é 16, de sua base. Determine o comprimento da circunferência e ele diz que o πzinho é 3,14. Então, circunferência igual a 2 vezes o π. Quanto é o π que ele está falando? 3,14. E o raio que ele fala é 16 centímetros. Então, você multiplica 2 vezes 3,14 vezes 16, multiplicando, 2 vezes 3,14, que dá 6,28. 6,28 vezes 16 deverá dar aproximadamente 100,48 centímetros. Essa é a forma de você calcular uma determinada circunferência. Então, agora vamos compreender o que é o π. O π é uma constante, que é uma letra grega, que foi descoberta por Arquimedes, que provou o valor dele. Como é que ele calculou o valor do π? Primeiro foi provado que todas as circunferências são constantes, ou seja, parte de um centro. Portanto, a razão para você calcular o π, você vai pegar o tamanho da circunferência dividido pelo seu diâmetro. Então, circunferência dividido por 2 vezes o raio ou dividido pelo diâmetro, que é igual ao valor constante do π, que aproximadamente é 3,14. Então, para a gente calcular o valor do π, é a circunferência dividido pelo diâmetro ou dividido por 2 raios. Esse é o π. O nosso terceiro exemplo.
Então ele diz aí, determine o valor do raio de uma circunferência que possui 15,7 centímetros de comprimento. A diferença da questão anterior, que ele queria saber o valor da circunferência. Nesse exemplo agora, ele quer saber o tamanho do raio, que ele não está dizendo o tamanho do raio, mas ele diz que o tamanho da circunferência é 15,7. Então a fórmula é a mesma, circunferência igual a 2 vezes o π vezes o raio. Então, o valor da circunferência, que é o C, ele diz que é 15,7. Então, 2 é da regra, né, que é 2 raios, 2 vezes o π é 3,14. E o raio, que é o R, ele não sabe quanto é. Repete, 15,7 que é o valor da circunferência, multiplica 3 vezes o π, aliás, 2 vezes o π, 3,14, dá 6,28 vezes o raio. Aí você vai dividir, né, que é 6,28 raio, do raio é igual a 15,7, que é o valor da circunferência. O raio é igual ao valor da circunferência dividido pelo valor do π. 15,7 dividido para 2,28 dá igual a 2,5 centímetros. É o tamanho do raio, né? O raio, o valor do raio que ele queria saber. Então, se a gente fosse desenhar a circunferência, a gente ia saber que do centro até a circunferência é 2,5, 2 centímetros e meio, né? Nessa questão aí. A nossa quarta questão e quarto exemplo, ele diz aí, um pneu possui 30 centímetros de raio. Após dar 2 voltas completas, qual deve ser a distância percorrida por ele? Como é que você vai saber a distância percorrida pelo pneu se você não sabe o tamanho da circunferência do pneu? Então você primeiro vai calcular a circunferência do pneu. Então, pela fórmula, né? Circunferência igual a 2 vezes o π vezes o R de raio, e aqui é o π, 3,14. Então, encontrar o valor da circunferência do pneu. Substituindo, né, eu não sei quanto é a circunferência, que é o valor que eu quero saber. O 2, que é do diâmetro, aliás, de 2 raios. O π, que é 3,14. E o raio que ele diz aqui, que é 30 centímetros. Então, multiplicando 2 vezes 3,14 dá 6,28. Multiplico pelo raio, que é 30, dá 188,4 centímetros. Isso uma circunferência. Só que ele diz que ele tem que andar 2 voltas. Então você está já me afirmando que você vai multiplicar, né, a distância de 2 voltas. Então 2 vezes 184,4 dá 376,8 centímetros, que isso equivale a 3,668 metros. Ele quer saber a distância, então é 3,768 metros quando ele roda 2 vezes, né? Essa é o tamanho do pneu. A nossa quinta questão. Uma pista circular possui 82 metros de diâmetro. O diâmetro, né, que é a soma de 2 raios, ele diz que deve considerar o π 3,14. Obtenha o comprimento da circunferência que limita essa pista. Então, a primeira coisa, o comprimento de uma circunferência, você tem que saber, né? Que a circunferência é igual ao produto do π pelo seu diâmetro. Então, circunferência, nesse caso, é igual ao valor do π vezes diâmetro. D de diâmetro e a letra grega π. Como o diâmetro da pista que ele está dizendo é 82 metros, quanto é o valor do π? 3,14. O valor do diâmetro, 82. Então, a circunferência, ao multiplicar 3,14 vezes 82, dá 257,48 metros, que é o valor da circunferência que ele quer saber aí. Nossa sexta e última questão dessa nossa aula, que é uma questãozinha do Enem de 2013. Então, ele coloca o seguinte: observe que o que foi feito para colocar bolinhas de gude de 1 centímetro de diâmetro numa caixa cúbica, né? Tem 3 dimensões, com 10 centímetros de aresta. Uma pessoa arrumou as bolinhas em camadas superpostas iguais, tendo assim empregado. A primeira coisa que a gente deve observar é a forma como ele organizou. Ele diz que é uma caixa cúbica, então tem 3 dimensões, né? O volume de bolinhas que está aqui dentro. Então, a primeira dimensão, que é a aresta, a base, vezes a outra base, vezes a altura. Por isso que ele diz que o volume é igual ao A, que cada ladozinho é o A cúbico. Por isso que ele vai calcular aqui, né?
o cúbico da caixa, né, de bolinhas. Então um lado é 10, que ele diz aí na questão que é 10 centímetros. Um lado é 10, o outro lado é 10 e o outro lado é 10. Fazendo a multiplicação, 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10 dá 1000 centímetros. Se cada bolinha tem 1 centímetro, então cabem 1000 bolinhas de gude dentro dessa caixa. Dentro dessa caixa aqui tem 1000 bolinhas. Sem que a gente vá contando uma por uma, a gente calcula o volume, que é V de volume igual a elevado ao cúbico, voltando que cada ladozinho tem 3 dimensões, isso aqui multiplica a potência elevada a 3, que é chamada cúbico. Essa é a nossa aula sobre circunferência. Espero ter ajudado vocês nas suas dúvidas. E não esqueça de se inscrever no nosso canal Mental Vox. E no final você dê um gostei para que o nosso canal venha crescer mais e mais, certo? Obrigado.